Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Uberlândia Gangstar, pra conhecer os quatro cantos da cidade, véi, pra poder crer. Zona Sul, São Gabriel, Laranjeiras, Campo Alegre, Aurora, Seringueiras. Atravessa a Zona Norte no caminho Lagoinha. Muita gente pobre, as pedras nas esquinas. Os percursos é longo, mas estamos chegando. Zona Norte, o Esperança se aproximando. Marta Helena, Gramado, Nossa Senhora das Graças, porque meu Senhor, que o clipe não para. Organismo rap canta a realidade. Quebrada de responsa, salve o Liberdade. Veio pra cantar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra cantar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Muita calma que a viagem prossegue. Quebrada de responsa, salve a Zona Oeste. Luiz Lote, Tayamã, Tocantins, Mansur, Talismã, Canaã, Guarani. Louco dos loucos que colam no movimento. Show de periferia comandando o centro. É basquete de rua, dança grafite, DJ Peteca, rap nacional no limite. Os manos, a maioria tatuado de brinco, correntão ou de toco de blusão. Uberlândia Gangstar, tem a Zona Leste, pipocos, o sistema ali é quente. Tibério é cabuloso, todo dia morre gente. Custódio Pereira não é diferente, mas chega pra cá, atravessa o pontilhão. Pera aí, fique esperto, vem depois do refrão. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. É, véi, atravessa o pontilhão, cai nas quebras logo de cara, aclimação. Barracos humildes, muita gente honesta, onde o crime também marca presença. Zona Leste é bem grande, irmão. Depois da aclimação ainda tem muito chão. Atravessa o Ipanema, chega o Dom Omni. Várias quebradas em torno, mais na frente o Morumbi. E pra finalizar a nossa caminhada, joga uma sinuca lá no bairro Alvorada. Já ouviu falar, acabou de conhecer. Cuidado se vacilar, aqui cê vai morrer. Organismo rap, deixa um salve às quebradas. O rap é compromisso, véi, não é piada. Pra quem não conhecia, pode acreditar. Uberlândia MG sempre foi Gangstar. Enquanto isso, Uberlândia, estamos aqui novamente, toda terça e quinta. E hoje, com uma gravação especial aqui, estamos com as vereadoras de Uberlândia. Chegando perto do início da corrida eleitoral, né? Dia 16, Amanhã, dia 16, já começa a campanha política para as prefeituras e todo mundo aqui vai descobrir quem são os vereadores. Já sabem, já podem saber, entrar no site e tudo mais. Mas a gente vai descobrir agora um pouquinho do papel. Vocês já viram essas pessoas aqui nesse podcast. Se você quiser ver, é só vir aqui no canal. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar pra galera. Comenta aqui que a gente vai estar comentando junto com vocês sobre esse grande evento. E estamos aqui com elas, Amanda e Cláudia Guerra. Tudo bom, querido? Muito Tudo bom bem? estar aqui com Oi, você. Oi, tudo bem? Então, vocês De estão novo. Pessoal. novamente, né? Torcer pra hoje ir, né, Amanda? Hoje vai. A Amanda já veio aqui. Uma dando força aqui pra outra, vai dar tudo certo, a tecnologia vai funcionar. Vai nos ajudar. A Cláudia veio aqui. A Amanda veio aqui em vários auditórios nossos. A gente foi lá, inclusive, também, né? Sim, lá no gabinete, gravar Lá no comigo, gabinete. eu lembro. A gente fez lá do Eu gabinete. fui, era no outro espaço. Você foi, era no outro Outra espaço. casa. Mas a gente teve a oportunidade de fazer outras Sim. gravações, outros negócios aí. E hoje, chamei aqui vocês pra gente... A gente teve, na terça-feira, o Zezinho Mendonça. Ele falou um pouquinho do que é o papel de presidente da Câmara, Uhum. de receber projetos. E agora vocês vão explicar pra gente, porque tá chegando a eleição, o que é o papel do vereador, né? Uhum. O que o vereador faz?
E é tão importante essa função, né, Amanda? Porque Sim. a gente é responsável por fiscalizar as políticas públicas. O orçamento do município, O que não é orçamento. brincadeira, são quase 5 bilhões de reais. Que É muita grana dos função impostos. do vereador fiscalizar essas atividades da prefeitura, de como estão sendo executados os recursos públicos e como isso tem chegado na questão de serviços e instrumentos públicos à nossa população. E a gente faz lei também. Se aprovada pela maioria dos 27 vereadores e vereadoras, podem se tornar políticas públicas. Então, votar o orçamento, fiscalizar as políticas públicas, fazer lei. Fora isso, se a prefeitura não tem muita transparência, lamentavelmente, eu e ela temos centenas de pedidos de informação. Sim. Tudo deveria estar no site. Como não está, a gente tem que solicitar a informação, que vai levar aí de 30 a 40 dias para a gente ter a resposta. Quando é problema de saúde, não dá para esperar esse tempo. Aí a gente pega o zap do secretário, porque é mais grave. Isso aconteceu hoje, por exemplo, com uma pessoa que estava na unidade de saúde, precisava de um leito para transferir, problema grave de coração, corria risco de morrer ali. Então não dá para esperar 30, 40 dias. E a gente faz requerimentos também. Mas esse negócio de pessoa ser transferida, por que cai na mão de um vereador? É porque as pessoas, elas têm uma falta de informação, né? Tipo assim, que a gente pode resolver algumas questões que estão um pouco fora da nossa alçada, né? E a população, elas nos aciona para diversas demandas da cidade. Porque acaba que o vereador, ele é a primeira Pessoa mais porta que a próxima. pessoa tem para chegar até um instrumento do poder público, a pedir orientação. Olha, o que eu faço? Aconteceu isso comigo em determinado serviço. Fui atendido de tal forma, para saber se esse é o procedimento correto, como que ela pode procurar orientações corretas dentro do poder público e como chegar no caminho certo, né, para ter execução daquele serviço. Isso quando a prefeitura não está oferecendo um serviço de qualidade, está tendo problemas na execução daquilo que deveria ser garantido por ela, né, assim, para ela conseguir ter, por exemplo, uma dignidade no transporte público, por exemplo, não ter problema de ônibus pegando fogo, como foi essa semana que aconteceu na nossa cidade. Então, isso chega para nós, enquanto relatos da população, buscando que a gente faça alguma coisa nesse sentido de provocar a prefeitura sobre E a gente tem isso. o que fazer, sim. Porque, por exemplo, nesse caso da saúde, ela ia ter orientação do nosso jurídico para ela poder buscar o Ministério Público por mandato de segurança. Porque a saúde é pública, gratuita e todos têm que ter acesso. E ela tem direito à Então, saúde aí pública. essa pessoa Então, chega... nós podemos entrar no Ministério Público ou na Justiça, é função nossa. Muita coisa que a gente não consegue fazer na Câmara, né, Amanda? Sim. E muitas a gente não consegue, a gente acaba tendo que ir para o Ministério Público. Então, aí beleza. Aí eu tô tentando entender aqui. Até pro pessoal também entender. A pessoa vem... Olha lá, a Janaína chegou lá, filha dela tá passando mal, ela... Opa, não tô conseguindo aqui e tal, ligou pra Cláudia. Ô, Cláudia... Porque é o contato que ela tem, igual a Amanda explicou. Sim. E aí, o que a O que vereadora eu fiz faz? hoje, na mesma hora, eu peguei o zap do secretário de saúde, falei, a situação é muito grave, ela precisa de leito e não tem leito e ela não pode aguardar. O secretário falou, vou ver a situação de gravidade dela. Identificou que era realmente grávida, que era grave e mandou a ambulância, foi buscar a mulher. Mas isso Se não não é- conseguisse a ambulância, ela entrar no Ministério Público, mandado de segurança. O problema do mandado de segurança é que aí vai para a fila de gente nos corredores, por exemplo, do Hospital de Clínicas. Então, nós já tivemos várias reuniões do Ministério Público da Saúde preocupado, porque hoje é insuficiente o número de leitos na cidade para os moradores. Mas dinheiro para cavalo manga larga tem, 250 mil marcha, que o prefeito Pra colocou. fotografia Para superfaturada. fotografia superfaturada tem. Para 90 mil para o Léo, cantor, e nada contra ele. Da Palestra palestra de autoajuda para os profissionais da saúde, que não resolve nada, a qualificação deles, tem dinheiro. Então, Então, para aí, a saúde não tem. aí a dúvida é a seguinte. Por que o médico não fez esse encaminhamento? É Ela incompetência ficou do médico? aguardando. Porque mas é tem porque o muita médico- gente em situação de urgência, não tem leito para Não, todas a as gente- pessoas. Aí o médico fica Enquanto- aguardando Enquanto a e... gente, como Eu recebi agentes um caso que a pessoa públicas, morreu, porque a hora que conseguiu o leito já não adiantava mais. A Foi gente- para a UF e morreu lá. João, a questão aqui que a gente vai muito atrás da fiscalização de como esses contratos da saúde do município estão sendo executados por Exatamente. essas empresas prestadoras de serviço. Porque o que a população precisa saber é que a nossa saúde ela é totalmente terceirizada. Então, quem toma conta são os São gestores Saudaterra e desse SPDM, contrato, né? isso. Isso, Missão Todos os Saudaterra, UAIs, todos os UAIs e os UBS? Toda terceirizada. Toda terceirizada. Então, assim, a saúde secundária do município, que é essa de acesso
da UAI, É né? terceiro setor. Terceiro setor. Nesse sentido. Então, assim, os contratos dos médicos, prestadores de serviço, é com essa empresa, né? E essa empresa coloca metas para esses prestadores de Atendimento, serviço. rapidez, não Olha, dá nem vocês pra têm ler que fazer exame. tantos atendimentos aqui, tá no contrato. Então, assim, Porque a terceirizar prefeitura, precariza o serviço. a prefeitura ela precisa encontrar uma forma de tornar isso, fazer uma auditoria periódica, acompanhar essa prestação de serviço mais próximo, né? Sim. Porque a gente está falando aqui da vida das pessoas, Por né? E, exemplo, assim, a SPDM, né, Amanda, foi considerada inapta para permanecer Prestadora de serviço prestadora da de serviço da cidade. prefeitura, mas o prefeito bancou que ela permanecesse. Foi quando mudou secretário, já é o terceiro Sim. O que é secretário. a SPDM? É uma empresa de São Paulo, prestadora de serviço. Então, na licitação que houve Da saúde. Ela ela ganhou para prestar esse serviço em Uberlândia. Isso. Então, assim, além disso, Missão Sal da Terra também. Os contatos com os profissionais de saúde são geridos por ela, sabe? Então, assim, a nossa saúde está totalmente na mão dessas empresas, que ganham aí milhões, né, em cima Milhões. disso. E aí, E hoje nós olha temos só, filas para pedidos de alta urgência de exames e de cirurgias. E a gente que levam precisa- 4, 5 anos. E o pedido é de alta urgência. E também tem uma questão, João, que o pessoal conhecer mais sobre. Existe um déficit também na saúde. A gente precisa criar mais leitos de atendimento, a gente precisa ter mais unidade de saúde da família, porque, assim, o primeiro atendimento é o da unidade de saúde familiar, é aquele acompanhamento mais próximo, que tem ali um especialista que vai acompanhar a pessoa dentro da casa mais dela, das preventivo. necessidades que ela tem, prevenindo problemas futuros, para não desembocar nesse atendimento secundário, que é quando a pessoa já está com um problema estabelecido, ela tem uma urgência de atendimento e ela precisa desse acesso. Aí a gente procura o UAI em Uberlândia para basicamente tudo, né? E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Deveria ter um acompanhamento da saúde da família mais próximo. E existe essa carência em diversos bairros da nossa cidade. Fora que nós tivemos em Brasília, e conversando no Ministério da Saúde, a gente identifica pelo número de habitantes em Uberlândia, que são quase 1 milhão, se a gente pensar que é uma cidade que recebe muita gente, eu a gente costumo tem poucas falar. unidades básicas de saúde. Sim, pelo número temos de poucos habitantes. profissionais. E aí, o governo federal contribui, mas tem uma visão burra nessa cidade, que é assim, se o governo é da sigla tal, nós não temos SAMU. Se o governo é da sigla tal, nós não queremos mexer. E quem perde? Você, a população. Sim. E desemboca nesses problemas, né, que são cotidianos. As unidades de atendimento lotadas, as pessoas sem saber o que fazer, né, porque, assim, ver um ente querido sofrendo nos comove, nos causa, né, a gente entra num certo desespero para Sim. tentar, de fato, sanar aquele problema. E muitas vezes, sem saber o que fazer, né. Então, isso gera na população essas questões que a gente acaba recebendo nos nossos mandatos. Outro dia, por exemplo, eu estava na UAI Planalto e tinha gente às 7h30, 8 da noite, aguardando desde as 10 da manhã. E aí me acionaram. Cláudia, vem aqui acudir, não tem condição. E aí eu fui. E o que a gente pode fazer é, de fato, acionar os instrumentos que têm poder de polícia, poder de fiscalização ali, no caso, o Ministério Público, para que a gente possa orientar aquela pessoa quando ela teve um problema individual, né, com relação a um direito cerceado a ela, que ela possa acionar os mecanismos corretos. E a nós nos cabe cobrar a prefeitura enquanto, de fato, aquela pessoa que está prestando serviço, né, para que ela possa cobrar dessas empresas, na verdade. Agora, fiscalizando esses contratos, né, a gestão desses recursos, que são esses repasses públicos. O que nos indigna, por exemplo, nessa situação que eu estava à noite na UAI Planalto, é que não existe uma propagandazinha na televisão contando que a pessoa, para alguns serviços, é unidade básica de saúde. É isso que Para eu ia outros perguntar. serviços, é o UAI. É isso que eu tava e que você perguntando, pode, em que eu ia situação de perguntar. emergência, aquela UAI está lotada, você pode ir em outra que você vai ser atendida. É claro que tem gente que não tem o dinheiro do ônibus. Mas, com 26 milhões de recursos de propaganda e publicidade, eles não dão uma informação para a população sobre saúde, sobre Pois é, educação. isso- É só autopromoção. Isso que eu quero saber E agora. isso que a também, gente tá te João, que a contando. gente está pensando que o Uberlândia está um pouco atrasada, assim, um pouco, tô sendo gentil até, mas Gentil, está também bastante atrasada na cidade em diversos assuntos. Seja na saúde, na educação, na proteção do meio ambiente, na questão da gestão de recursos Transporte da cidade, público, transporte público, né, mobilidade sucateado. urbana. A pasta da cultura, então, nem se fala. Mas a gente pensando na saúde, Uberlândia poderia ter UPAs, né, que são unidades de pronto atendimento, para substituir o atendimento que as UAIs O acabam SAMU. concentrando. Poderia ter o SAMU e o CIAT convivendo, né, dentro de uma harmonicamente. gestão, sim, cada um dentro do seu setor, Porque, só pra prestando fazer um serviços parênteses, diferentes. Nessa daí, ó, que a Vitória Alice morreu na porta da UAI Tibere, a menina de 17 anos.
que o ônibus levou Eu vi correndo isso aí. para a porta da unidade de Eu saúde. vi, o Ministério motorista Público levou já lá e eles não considerou que quiseram foi- buscar Sim, lá. e Né? o Por conta de um Ministério- protocolo. E o o Ministério Público da Saúde já considerou que foi negligência e o bicho está pegando, mas não fazem as reuniões do Conselho de Saúde para ter o Sim. relatório, adia, Quem que porque eles não são, querem se quem que são os... responsabilizar. Aí, agora nós E a vemos. Quem que missão são Sal os da Terra. nomes do... Não, do Conselho de Saúde, do Conselho tem um Então, Conselho o de problema dos Ética conselhos aqui... Os de- conselhos de Tem as saúde. comissões, Comissões, permanentes dentro da Câmara e tem os conselhos de direitos. Eu participo do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação e tem as comissões permanentes. Sou presidente da Comissão de Educação. E Mas você faz qual? Eu sei que estou você na tem algum- Comissão de Direitos Humanos, eu criei mulheres, a nós Comissão estamos das também. Mulheres, a Comissão da Pessoa com Deficiência, que antes não tinha, começou a surgir a partir Isso. do nosso mandato ali, quando a gente entrou na Isso. Câmara. E eu criei a Procuradoria da Mulher. Aí eu fui presidente da Comissão de Direitos das Mulheres por 2 anos, Uhum. Relatora da Comissão da Pessoa com Deficiência também durante um período, membro. Da Comissão dos Direitos Humanos também fui relatora durante 2 anos, também membro. E vale lembrar, né, Amanda, que quando a gente participa de comissão, elas funcionam. Porque nem todas as comissões funcionam e não funcionavam, e era algo que nos indignava. É tanto que a gente cobrava na tribuna, cadê o cronograma das reuniões? Inclusive Sim. para a população saber e poder participar. Aí eles tiraram do regimento interno, não precisa mais agora ter o cronograma e ter transparência das reuniões da comissão. Eu Uai, participo tirou? de algumas outras Uai. várias Nós comissões, éramos mas minoria. deixa eu explicar para o pessoal aqui, eu acho que é interessante as pessoas saberem o que é uma comissão, que é a comissão? né? Comissão permanente. A comissão permanente da Câmara, ela existe para tratar de um assunto temático. Então, quando um projeto de lei é criado, tem a Comissão de Legislação e Justiça, que é para onde os projetos vão em primeira mão, para poderem ser analisados, para saber se eles têm ali, preenchem os requisitos legais para prosseguirem na Câmara, se eles são pertinentes para a Câmara votar, né? E também a gente tem a Comissão de Finanças, que faz ali, avalia temas voltados ao orçamento, questões internas da Câmara também. E a gente tem Comissão de Administração, de Saúde, Comissão da Pessoa com Deficiência, pessoa com deficiência e pessoa com doença rara, Comissão das Mulheres, dos Direitos Humanos, do Consumidor, tem a Comissão do Meio Ambiente, tem assim, são diversas comissões temáticas que quando um projeto de lei chega na Câmara, por exemplo, com um assunto voltado a mulheres, ele vai passar pela Comissão de Legislação e Justiça Primeiro. e depois pela Comissão de Específica. Mérito, que a gente fala, que é do tema, que é a Comissão dos Direitos das Mulheres. Para aí, então, ele vai para a plenária para ser votado pelos vereadores. Isso. Que aí tem os pareceres, né? Tem os pareceres que dizem se aquele projeto pode tramitar ou não. A Comissão de Legislação, se o parecer for contrário, aí ele é barrado ali. Então, é muito importante quem está à frente da Comissão de Legislação e Justiça faz ou não funcionar a Câmara. E nem sempre o parecer tem a ver com ser constitucional ou não aquele projeto. Muitas vezes o Ele boicote é muito mais político. político do que técnico e jurídico. Então, é um Sim. parecer opinativo, que a gente pode derrubar na Câmara. Eu e a Amanda fazíamos parte de um grupo de 5, são 27 vereadores. Então, boa parte do que a gente propunha não era aprovado. Não porque não seja bom para a população, muito pelo contrário. Porque não era interesse Porque daquele não grupo era interesse político daquele dominante. grupo que estava nas comissões e na mesa diretora. E aí, agora chegou Portanto, na não eleição... Tá em xeque o interesse da população. Está em xeque a disputa interna ali. Chegou na eleição agora, o grupo rachou. Rachou. Aí agora nós somos Sim. 14. E aí, agora? Agora nós somos 14. A gente consegue Agora derrubar a gente projetos, consegue, de fato, aprovar. trabalhar ali dentro da Câmara com um peso semelhante, mais né? equilibrado. Um equilíbrio de forças, por assim dizer, também. É. Porque é necessário, para que a gente consiga aprovar um projeto na Câmara, uma lei, mesmo ela sendo de qualquer perspectiva e precisar de maioria, a gente precisa de 14 vereadores aprovando, porque são 27 no total. E aí a gente precisa da maioria mais um para aprovar qualquer projeto de lei ali da Câmara. Se a resolução são 18, é mais difícil ainda. Sim, se é um projeto que altera outra temática, que é via resolução, a gente precisa de 18 votos. Então é Hoje muito somos voto. 14. O que é a resolução? Hoje somos 14. O que é a resolução? Tem Quando altera a lei altera a orgânica, lei do, orgânica município, que é a Constituição do município. Isso, são temáticas mais específicas ali dentro. Então, Então quando tem um peso maior tem- a votação é, para mudar. Isso, são questões que estão ali dentro da Constituição, da lei orgânica O municipal. regimento interno é a lei da Câmara. O que pode, o que não pode, de que jeito que pode, é a lei Isso, da Câmara. é o que faz funcionar a Câmara, como ela funciona. Mas Aí- o pessoal, por exemplo, do prefeito, né, Amanda, já mudou 3, 4 vezes o regimento para atender aos interesses do prédio do lado. Então, não há autonomia
como nós gostaríamos, do legislativo. O que a gente precisa passar aqui, pelo menos com uma mensagem interessante para as pessoas pensarem nesse período agora, é que, para nós vereadores, a gente precisa ter independência dos poderes. Fundamental. Porque Pra o democracia. legislativo, ele é um poder independente do executivo, né? Que é por essas questões que a gente trouxe, que são questões muito sérias de fiscalizar, de criar as leis, de ver se os mecanismos da cidade estão funcionando ou não. É um orçamento altíssimo da cidade de Uberlândia. A gente pode fazer ou não leis orçamentárias, podemos fazer emendas de para onde que o dinheiro público vai Emendas ser são aplicado. ajustes, tirar de uma pasta o Isso. recurso e passar para outra. Isso, a gente pode votar isso. Olha, a gente quer fazer aqui um aumento para que mais dinheiro seja destinado para um programa de revitalização dos córregos. Que foi uma proposta que eu já tentei passar na Câmara e foi vetada pelo grupo do Nós prefeito. tentamos também tirar recurso de propaganda e publicidade. Para passar poder- para moradia popular, para popular, outras questões. para as mulheres, Para a para saúde. a saúde primária, para o CETEA, que é com espectro, pessoas com espectro autista, e não Isso. conseguimos aprovar. Até hoje, nesses 3 anos e meio, pela primeira vez na história dessa legislativa, uma iniciativa minha foi aprovada, que é reduzir o cheque em branco do prefeito de 25% para 20%, que já era, inclusive, recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Porque nenhum de nós tem na nossa casa, no nosso orçamento, 25% em branco. E o prefeito não precisava passar pela Câmara. Agora, 20%, reduziu de 25% para 20%. Se ele quiser mais alguma coisa suplementar de recurso e mexer, ele tem que passar pela Câmara. Você está fazendo tudo certo, por que não passar pela Câmara? E uma Que coisa- somos os representantes da população. Isso. Uma coisa importante que vocês falaram aí Agora, as prioridades são questionáveis. Né? o que seria ideal? Um executivo, né? Um prefeito que tenha a minoria na Câmara ou um prefeito que tenha a maioria na Câmara? No meu ponto de vista, o ideal seriam os vereadores e vereadoras votarem pela população. Acho que Independente. de forma mas equilibrada, né? a Sim. ideia é que o prefeito também seja pela população, né? Sim, Mas e aí? a ideia é que o legislativo e o executivo sejam pela população. Só que na prática não é assim que funciona. Quando o prefeito manda para a Câmara projetos bacanas, eu e a Amanda, mesmo Sim. sendo oposição, votamos a favor. Porque a oposição não é uma oposição pela oposição. não é uma oposição burra. Eu não tenho nenhuma preferência pessoal ou não, Não, pelo eu também gestor não. atual. Eu discuto Eu não o ideias e conheço projetos. a nível pessoal. A minha questão é política. Política. Minha questão é enquanto gestor. Esse gestor está atendendo às necessidades da população ou está falhando em diversas áreas? Porque se está Quais as falhando, prioridades? se existem problemas, esses problemas precisam ser sanados de alguma forma. E nós estamos ali para isso. Por isso a independência dos poderes, sabe? Se a gente está identificando problemas reais que têm um impacto na vida das pessoas, é a nossa obrigação enquanto vereadores é trazer à tona isso e buscar essas melhorias junto ao executivo. Agora, por exemplo, quando eles mandam um projeto do dia para a noite, com 1000 páginas, como é que faz? A gente vai passar a madrugada inteira para ler e colocam como sendo de regime de urgência. Até nome de viaduto já puseram como regime de urgência. Urgência para mim é pandemia, urgência para mim é risco de vida, né? Choveu a cidade inteira, está acabada. Então é muito difícil quando a gente tem um legislativo não independente. Eles mandam- Subserviente, cartório do prefeito. É muito triste. Eles mandam esse negócio pra mudar o nome de viaduto, mudar o nome de bairro, pra poder, tipo... É minha dúvida, pra poder, tipo, tirar o foco de algumas coisas importantes Sim, muitas vezes que não é querem isso. que vote. Muitas Também. vezes é isso. Eles mandam projetos muito robustos e complexos para serem analisados do dia para a noite. pra noite. Problemas muito que dizem Eu respeito e a ela problemas passamos a sérios da madrugada com a população. assessoria E aí estudando, a mas gente, a maioria nem lê. a nossa equipe a gente estuda muito isso, porque a gente vê a responsabilidade com daquilo, né? consistência. É muito Mas sério. são inúmeras as vezes que chegaram projetos para nós muito complexos do dia para a noite e que a gente não tem nenhum que a vereador gente ia ali pedir tem como vista. tomar uma decisão de um dia para a noite sobre um projeto de E aí a gente 200 pedia páginas. vista, João, né, Amanda? A gente pedia vista para ter pelo menos mais 24 horas, 48 horas, e a gente perdia na votação. E aí vem algumas perguntas também que o pessoal mandou aqui nos comentários. O que vocês, enquanto vereança nesse período... João, desses direciona últimos... para mim ou para ela, porque senão a gente fica falando ao mesmo tempo. Tá, Me eu vou, ajuda nisso, tá? eu vou chamar. Isso, por favor. O que vocês, como vereança, nesse mandato aí, a gente tá chegando ao final de 4 anos, a gente teve ali um recorde de mulheres, né? São quantas mulheres, Cláudia? Entraram 8, mas olha só, em 133 anos de legislativo, somente 20 mulheres entraram como vereadoras, 133 anos.
Na legislatura que a gente entrou, 20 homens entraram. Então, essa conta não fecha, nós somos a maior parte da população, com mais escolaridade, etc. E Foram 7 mulheres. Foram 8. A Drica morreu, foram 8. Não, hoje tem 7 ou tem... Não, hoje tem menos, porque a Dandara teve mudanças de suplente titular, então hoje tem eu, você, a Thaís, a Lisa, a Gilvan e a Glaucia. A Glaucia da São Saúde. 6. Eram 8. A Dandara saiu da deputada e a Drica faleceu porque ainda não tinha vacina. E o Charles faleceu porque, lamentavelmente, já tinha vacina e ele não tomou. Eu acho que a Thaís, ela não era é suplente, né? Não, ela foi eleita. Então a Glaucia que foi suplente. Não, todas foram eleitas, nenhuma foi suplente. Né? Eram 8. Pela primeira vez, porque até então eram 5 no máximo que entravam. Não, aí beleza. Aí agora, Amanda, o que vocês, como vereadora, vocês conseguiram fazer nesses últimos 4 anos para as mulheres da cidade? Nossa, foi muita coisa, viu, João? Quando eu entrei lá, eu já venho de um ativismo voltado para as mulheres, né? Eu sou advogada, especialista em direito de mulheres, então, assim, quando eu me formei, em 2016, eu criei um projeto de advocacia voluntária na UFO voltado para mulheres e meninas em situação de violência doméstica. Eu advoguei voluntariamente graça aí durante muito tempo lá dentro para essas mulheres vulneráveis, mulheres pobres, né, que não tinham condição de acessar o judiciário. E a partir dali eu me tornei uma ativista em direitos humanos, fazendo palestras, formação de redes em outros estados, enfim, colaborando com essa temática de diversas formas, na construção de políticas públicas, né? E aí, a minha primeira participação política foi em 2020, na campanha de 2020, né? Acabei sendo eleita, e minha pauta, minha bandeira era a questão das mulheres, né? Eu sou a primeira mulher, pessoa com deficiência eleita na Câmara em 135 anos, eu sou a primeira mulher lésbica publicamente da Câmara de Uberlândia em 135 anos, então a representatividade, ela é uma característica muito forte aqui para nós, né? Eu enxergo esse mandato com essa característica muito grande, então eu tenho um compromisso muito sério com a pauta dos direitos das mulheres, né? Quando eu entrei, eu criei o projeto para a criação da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, da qual eu fui presidente durante 2 anos, e agora eu estou alternando com a Cláudia Guerra. Eu criei um projeto também que diz respeito a dar preferência na matrícula de creches para mulheres que têm seus filhos aí, que são vítimas de violência doméstica, porque a gente sabe que a autonomia financeira dessas mulheres é uma questão muito forte para que elas consigam romper o ciclo da violência, né, e ter seus filhos dependentes matriculados mais próximos do seu domicílio ajuda nessa questão do trabalho e da autonomia financeira. A busca também para a questão da tecnologia assistiva para as mulheres que tenham violência, para que elas possam ter intérpretes de Libras nos hospitais e no atendimento também, enquanto tecnologia assistiva. Isso também foi uma pauta que eu levantei muito. Ajudei a criar também a comissão da pessoa com deficiência e pessoa com doença rara, pensando na perspectiva também das mães solo, das mães de crianças e jovens atípicos, né, que a gente acaba que é uma sobrecarga para essas mães muito grandes também. Eu tenho o portal do autismo, que é para facilitar a questão de acesso, direitos à informação para essa população também, que está dentro do espectro do autismo. A gente pensou também na questão do dossiê da mulher, que é uma lei muito robusta para a cidade, que ela vem para criar um perfil das mulheres que sofrem violência na cidade, que é justamente colocar para que a Prefeitura de Uberlândia possa compilar os dados de atendimento e de ano a ano para saber onde essa mulher reside, se ela tem filhos ou não, se ela tem independência financeira ou não, qual que é a realidade dessa mulher, para que a Prefeitura de Uberlândia compile esses dados e possa traçar um perfil. Porque se a gente não tem diagnóstico, João, a gente não tem política pública. Você não cria política pública real sem saber onde está o problema e como atingi-lo. E também a gente ajudou também, que é uma coisa muito importante, que foi a criação da vara especializada da violência contra a mulher, que foi uma articulação política que a gente conseguiu fazer e trazer essa realidade para Uberlândia. Mulheres vereadoras, sim, né? essa iniciativa foi muito importante também. Assim, Cláudia, a gente vê que no Brasil a maioria das pessoas no Brasil hoje são mulheres, né? São Aqui mulheres. em Uberlândia você tem esse dado também? São mulheres, a São maioria mulheres também. Hoje nós vamos ter mais ou menos 500 e poucas mil pessoas como eleitores, as mulheres são a maioria. E eu sempre penso que o melhor exemplo é ser exemplo. Então nós formamos chapa agora e é histórico, porque eu nunca vi no país, não é nem Uberlândia, no país uma chapa com 50% de mulheres. E a nossa e não tem uma laranja, um limão, nada disso. E também, deixa, só para perguntar, para a gente terminar esse tema, enquanto assim, nesse último mandato, a gente vê que foi um mandato da pandemia. Sim. Foi um mandato da pandemia.
E todos esses Inclusive a campanha. infelizmente, esses dados. É a campanha, né? Infelizmente, esses dados que vocês falaram de colher caem sobre as mulheres e tudo mais. O que vocês fizeram para ajudar elas a empreender, para elas melhorarem de vida? O que vocês conseguiram efetivamente ali? A gente tem para mostrar isso aqui que Perfeito. ajudou. Bom, primeiro dizer que a pandemia foi um caos. 70% da pobreza são mulheres, são os dados que dizem. Então é fundamental pensar o recorte de gênero. Nós éramos minoria. Então, mas nós conseguimos aprovar uma série de projetos. E eu quero citar alguns também. A Amanda falou, eu acho importantíssimo dentro da sua pergunta. Por exemplo, direito a acompanhante para mulheres, para procedimentos médicos onde ela está anestesiada. Nós vimos casos de homens estuprando mulheres, casos de dentistas. Então, é muito importante que as mulheres tenham essa condição. Acho importante dizer também, a gente tornou obrigatória, e na pandemia mostrou o quanto é grave a violência conjugal e doméstica, porque foi a oportunidade dos casais estarem mais tempo juntos, isso revelou para a gente que as prioridades estão invertidas. Então, a gente tinha digitalmente possibilidade de registrar alguma coisa de briga de trânsito e não tinha de registro de ocorrência das mulheres. E a gente pressionou para que isso acontecesse durante a pandemia. Isso foi muito importante, porque você imagina, a mulher sem poder sair de casa. Como é que acode? E aí nós fizemos leis, eu falo nós, porque sem o suporte da assessoria, gente, assessoria é tudo. A gente tem assessoria na área de comunicação, mas a jurídica é fundamental também, fazer projeto de lei. E na área administrativa, enfim. Hoje, nas unidades de saúde, João, tem, e é lei nossa, o cartaz pela segurança das mulheres, com todos os contatos dos órgãos governamentais e não governamentais, municipais, estaduais e federais, para buscar ajuda para a violência doméstica. Nas unidades de saúde, em bares e restaurantes, é lei nossa também. A gente tentou, na pandemia, o Parada Segura do ônibus, você lembra, Amanda? Lembro. E que não foi aprovado, aí eu fiz indicativo para o prefeito. O que era o Parada Segura do ônibus? Proteger, principalmente, mulheres, pessoas com deficiência e idosos. Entre 10 da noite e 5 da manhã, o ônibus, sem mudar o seu trajeto, poder parar mais perto da casa de mulheres, pessoas com deficiência, idosos e idosas. Isso evita um estupro, isso evita um assalto, isso promove mulheres. Não foi aprovado, foi considerado inconstitucional, mas todas as cidades da região fizeram essa mesma lei via legislativa e não tinha nada de inconstitucional. Por isso que eu estou dizendo que o problema é político, não é jurídico e nem técnico. E isso favoreceria muitas mulheres. Eu indiquei para o prefeito, nunca resposta eu tive. Ainda fizemos uma legislação também para mães atípicas, mães de pessoas com deficiência, porque são as mulheres que ficam e que tomam conta do recado nessa história. Os maridos muitas vezes abandonam quando a criança tem, por exemplo, espectro autista, TDAH, enfim, e é mais severo. A gente fez, por exemplo, um dia de conscientização para as mulheres indígenas. Uberlândia tem uma população indígena. Aquela deputada que foi eleita, Célia. ela é daqui, não é? Não, Da ela região? Não, ela é do norte. Do mesmo. norte. tá. A gente fez uma lei também, foi minha primeira lei, inclusive foi aprovada, a Lei Elis. Conscientização pelo luto da perda neonatal, gestacional e infantil. É muito mais comum do que a gente imagina as mulheres perderem filhos ou ter algum problema genético sabendo que esse bebê vai viver por pouco tempo. A Elis viveu por 18 É o aborto? minutos. É sobre Não o aborto? Não é aborto. E a Natália escolheu levar, poderia fazer o aborto. A Natália, a mãe daqui de Uberlândia, o caso dela, inclusive, teve repercussão nacional. Uma grande amiga, a Natália, resolveu seguir com a gestação, poderia interromper, porque o problema genético, a Elis ia nascer e ia falecer. E assim foi, mas ela resolveu manter. E a Elis viveu por 18 minutos, mas a Natália tem direito à memória, à fotografia. A gente, na semana de conscientização, conta para as pessoas o quanto é inadequado você falar assim, mas você já tinha 2 filhos gêmeos, como se um filho substituísse o outro. Eles misturam a mulher que está enlutada com aquela mulher que está recebendo o filho, feliz da vida, comemorando e com a família. Então, tudo isso a gente fez para mudar o Código Municipal de Saúde, para isso não acontecer. Fomos fiscalizar vários espaços da saúde para ver se eles estavam ainda fazendo esse tipo de procedimento. Então, foi a primeira lei.
Então, assim, são várias. E aí, de indicativos, porque a gente falou das funções legislativas, mas a gente não falou que quando não é função nossa, a gente tem a oportunidade de indicar para o prefeito. Olha, é tão bom isso aqui, prefeito, essa ideia aqui, mas não é minha competência, que eu vou indicar para você fazer, prefeito. E ele fez? Não, nem resposta deu. Então, o programa Não Se Cale foi um deles, a criação do cargo de doula no município, o que evita violência obstétrica, e que já está em nível federal sendo discutido e já passou por comissões e sendo aprovado. A gente lá no início fez essa proposta aqui, que é nossa. Nem tinha ainda discussão federal. Então, olha que avançado. O prefeito perdeu a oportunidade de colocar isso como pioneiro aqui em Uberlândia, né? Doula, eu vou E eu pedir tenho para ela contato explicar, delas. não. Tem aqui, ó, no nosso podcast, um podcast com a Gabi do Pod de Manhã, ela explicou ela é pra gente ótima. o que é doula. Tá? É alguém que auxilia, humaniza todo o processo de parto e ajuda demais psicologicamente, inclusive, essa mulher no parto. A gente indicou ao prefeito obedecer à lei federal de colocar psicologia escolar e serviço social nas escolas. Isso beneficia crianças, adolescentes, as Mas famílias, tá acontecendo principalmente as isso? mulheres. Está. E aí, Só que eles Janaína, fizeram um número e muito lá? pequeno, Aí, ó. muito pequeno. São, se não me engano, 16 duplas, eu pedi informação, para 60 mil alunos, fora os familiares. Então não rola. Às vezes uma dupla vai uma vez ao ano na escola, quando vai. Então faz de conta. Né? Tá aplicando a lei, tem mas a faz de propaganda, conta. né? A propaganda é ótima, viu? Na maquiagem da propaganda, 26 milhões só de recursos dos seus impostos para propaganda e publicidade. A gente fez o plano individual do parto para as mulheres. A gente fez o indicativo para isenção de IPTU para paciente oncológico que está com câncer. A avaliação fonoaudiológica de bebês e de todas as maternidades. Falta fono em Uberlândia, falta TO, terapia ocupacional. Não tem essa formação, curso aqui para ser feito. Então é um problema. As mães atípicas reclamam muito, as mães de crianças com deficiência. E muito mais. Então, assim, Aqui, ó. não faltou serviço, né, Amanda, para nós nesses 3 Sim. anos e meio. São 3 turnos de trabalho, gente. Eu e a Amanda sabemos dessa realidade. 3 turnos de E serviço. vocês têm férias? Teve um vereador que não veio aqui porque falou que tava de férias. É mesmo? Em Ai, que ja- bom pra em ele. janeiro. Eu não conheço a realidade, não. Você conhece, Cláudia? Eu não conheço essa realidade, Também, essa não. eu desconheço. Teve um Faz muito vereador- tempo que eu não conheço a Janaína. realidade. E na pandemia, João, eu tenho asma. O meu forte é o olho no olho, é conversar com as pessoas, é Não estar com os podia. alunos. Eu dei aula virtualmente, online, remotamente. Não podia falar que eu era pré-candidata, porque eu não ia usar da audiência dos alunos e tem parâmetros éticos e eu respeito todos. Então, não fiz isso. Quem não estava na minha rede social não ficou nem sabendo que eu era candidata. Não, o bom da Cláudia é que ela é acelerada pra caralho. Tinha umas professoras aqui. O meu filho fez aula na pandemia. E tinha uma professora lá que parecia. Você assistiu Monstros S.A.? Você lembra eu aquela lembro. lesma, que é a diretora? Ela parecia aquela lesma. A matemática do triângulo. Cada um tem um estilo, retal. Não, né? mas deve ter sido difícil mais professor dar Nossa, aula na professor pandemia. passou. Não, eles não E sabiam outra ligar o coisa, computador, hein? Muito É outra mais. realidade, né? No Outro caso das mundo privadas, pra eu dou eles. aula em privado. No caso das privadas, a gente teve que se adaptar. É, da em uma privada semana, ainda era de em boa. Uma semana. É, não, se é pri- adaptar. E comprar equipamento que desse conta. Ó, lerê. Agora na pública já não tinha nada. Não tinha Então, nada. ser professor Tinha que é uma buscar devoção. papel lá, tinha que buscar a pé, assim, ou de o papel. É. Então, muito difícil, foi um sofrimento. E a gente também, eu e a Amanda, fomos contra retornar às aulas, logo que o pessoal quis, principalmente as escolas privadas. Mas como é que faz? Onde é que põe os meninos? Papapá. E a gente, assim, não pode. Calma. Vai morrer, vai morrer. Ah, e a aí saúde é uma coisa coletiva, né? A gente não pode pensar E aí enquanto aquela individual. visão assim, estamos perdendo dinheiro, onde é que vai pôr os meninos, né? E sem preocupar que aquilo era um risco para a saúde, porque também veio muito ivermectina, cloroquina que não serve para nada, com dinheiro público. Eu já solicitei informação, um amigo também, a prefeitura não responde quanto que ela gastou com esses medicamentos, que foi muito medicamento que está sobrando até hoje, perdeu validade e que não serve para nada. Ou seja, o movimento antivacina, coleguinhas lá aprovando isso lá na Câmara, É, a gente isso aí tendo que foi ir um atrás problema, para viu? derrubar, né? Então, essa Lei coisa... inconstitucional sendo Lei- aprovada. Não, e eu um fico monte de lei. puto, Principalmente aqui, A vocês gente são, também. são um exemplo, que eu fico puto, porque a Drica faleceu, mano. Faleceu E não aí tinha entrou vacina. um fila da puta no lugar. Nossa, é complicado essa situação. O né? cara... Mano, Uma Não pessoa sabe que nem o tinha nome das ruas pauta. na cidade. É. Veio aqui
de fora, só para se eleger. Eu ainda queria ser Com muito candidato a fake. prefeito. Com muito feio. Mas conseguiu emplacar Antivacina, sabe o que ele propôs? vice na gestão atual, né? É Para uma você vergonha, ver é uma quanto a vergonha. política de Uberlândia, assim, uma É gestão... podre, Essa gestão tá degringolando, querendo colocar Cara, a cidade o à mercê sujeito- de alguém que é anti-vacina, anti-ciência, antidemocracia. Período Assim, das trevas. colocar um fascismo aqui em Uberlândia, né? O A sujeito- gente Que eu tá falo? Vamos lá, sujeito vamos. propôs, só para fechar isso, o sujeito propôs acabar com o cartão de vacina de criança. Ele propôs isso na Câmara. Isso aí foi um A absurdo. palhaçada da ideologia de gênero também. Os Ainda banheiros bem, químicos, né? ainda Eu isso fico bem. falando de banheiro. Eu fui lá Os na caras Câmara. preocupados com banheiro, Eu ao invés de fui lá na preocupar com Câmara. saúde e educação. Eu tava lá na Câmara no dia do. Aqui, vocês puderem ver também, tem o dia que eu trouxe os motoristas de Uber naquele. Naquele Momento que votação tava lá discutindo pra, o projeto, né? pra, E que pra nós criar o nos projeto. apoiamos e melhoramos o projeto do prefeito. E aí que era eu um fui vergonha. lá, e aí eu falei, aí ó, tá vendo? Ó, vocês aqui, ó, vocês estão se lascando, falando pros motoristas, e todo mundo parou e me olhou. Vocês estão todo mundo se lascando aqui, enquanto isso tem bonitão ali embaixo, ó, voltando em banheiro químico, projeto de banheiro químico. E aí esse De banheiro, pianinho. não Aí, faz o menor aí vai sentido. maluco lá falar que, outra coisa. porque Gente, a mulher banheiro, da... só pra lembrar, banheiro de, Como é que eles falam? de avião a mulher é comum. da colher. Nossa, eu fiquei puto com aquele Banheiro, não, vereador e que só dia. pra lembrar, banheiro de avião é comum para os dois, né? Sexos. Banheiro de ônibus também, né? Na Que sua aqueles- casa o banheiro tem o de homem e de mulher? é unissex? E é em casa que acontece a maioria. A gente falou tudo, isso, Jana, lembra, pra Janaína? desviar do que interessa. É em casa né, que amor? acontece a maioria dos estupros. Que é isso. Em casa, por isso que a gente fala. Eu enquanto a gente trabalhei não- muito, João, com um caso de criança que eu dava palestra nas escolas, adequado para a Eu faixa também. etária. Uhum. Chegava nas escolas, dava palestra. Toda vez que eu saía da sala de aula, é sério, todas as turmas que eu passei, pelo menos uma criança chegava, ou no professor, Pra dar ou nas minhas depoimento. estagiárias, Comigo falando, tia, então, tá acontecendo isso comigo, que você falou aqui, eu acho que, sabe, explicando, Sim. tentando falar, pedir ajuda, Não sabia pedir como socorro, falar. não sabia Olha que que- aquilo, não onde sabia buscar. identificar que aquilo, sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia identificar o certo que era, porque são crianças, estão em formação ainda. Então, e esses abusos aconteciam em pessoas de extrema confiança daquela criança. Então, assim, a gente negar que isso acontece, isso quer ser antifamília. E às vezes essa Sabe? criança vai falar na escola. Essa Né? semana Eu sou foi... professora há 25 anos. Quantas demandas eu recebi disso daí? Eu e posso- nas palestras também como Amanda. eu posso No final, contar. Sempre chega uma filhinha para conversar com a gente. Sim. Posso contar pra vocês uma coisa que aconteceu agora na escola? Meu menino mais novo tem 4 anos. Ele estuda na rede municipal. Ele numa escola de terceiro setor. Acho que tem 2 na cidade, né? Missão Sal da Terra. Uma no São Jorge e aqui, a do Pampulha. Aí a professora chamou, foi dia dos pais. Aí os pais chegaram lá, sentaram. Aí foi fazer um negócio lá pros pais. Aí ela, antes dela chamar as crianças, ela falou assim, olha, a gente perguntou pras crianças o que que ela sente, qual que é o sentimento a hora que fala do papai. Algumas respondeu que é alegria. E eu fiquei pensando, mas o meu menino não sabe nem o que é sentimento. E aí ela falando. Porque a gente pergunta e tudo mais. E aí teve algumas crianças que falou que é medo, Sim, é tristeza. sim. E eu, caramba, mano. Porque, tipo, tava dos pais tudo lá. E aí, tipo, ficou aquele clima bom, sabe? Aquele clima bom. Sei bem. Com um clima bom. Aí um olhando assim pro outro. Aí eu, nossa, será que meu filho fala isso alguma vez é o na lugar vida? mais violento Aí de que repente existe. eles saíram, a hora que ele saiu, foi o primeiro da filha, ele saiu, e, papai! Aí eu falei, ai, não sou eu. Sejam as mulheres, bebês e meninas, principalmente, com os meninos acontece, mas o índice é menor. O lugar mais violento que existe é dentro de casa, no âmbito da família. E Sim. Uberlândia agora está com índices mais elevados que Belo Horizonte, está em primeiro lugar em feminicídios do que Belo Horizonte e no estado, primeiro lugar. Sim. Ô, Cláudia, aí agora pra gente entrar nesse assunto, até mesmo pra levar, a gente tem tempo corrido e tal, mas a gente não pode deixar de falar isso. A questão de feminicídio, de violência contra a mulher e tudo mais. A gente tá vendo que tá tendo muita lei, que tá tendo já alguma fiscalização, Sim. que antes não tinha nada. E aí você tem um histórico
Não tem um negócio de que você criou um negócio lá há muitos anos atrás. A SOS Mulheres tem 27 anos, Isso, o Conselho eu de achei que Direitos era das 30. Mulheres tem também, é de 98, tem 26 Isso. anos. E aí... Casa Abrigo Travessia Projeto nosso, que é de 2002, lançada virtualmente, Beleza. porque o local é sigiloso, confidencial. Isso, essa é uma coisa legal, ser sigiloso. E beleza, tá tendo muito isso, que eu acho legal, eu acho bom pra caramba. Só que o que tá acontecendo? Entra-se com um pedido de distanciamento, como chama? Medida protetiva. Medida Via Lei Maria protetiva. da Penha, afastamento do E lar. a gente vê agora, teve essa semana atrás, Sim. o cara tava com medida protetiva, Toda foi lá semana tem. e assassinou a Assassinou mulher. Mas eu posso entrar, João? Pra... Sim, por favor. Como uma pessoa que estudou isso muitos anos e que atua nessa área, que já fez inúmeras medidas protetivas, a medida protetiva ela é um papel. Ela é um dispositivo que a mulher precisa andar com ela no bolso o tempo todo e acionar a polícia quando o agressor chegar perto dela. Então, assim, é um mecanismo que existe, mas que, infelizmente, se não há uma postura de políticas públicas, e se não há uma postura, de fato, de uma mudança cultural e sistemática de encarar a violência contra a mulher como uma questão de saúde pública multidisciplinar que envolve diversos segmentos e setores, inclusive disciplinas, a gente não vai ter um avanço real e efetivo. Porque a Lei Maria da Penha, ela é o terceiro dispositivo mais bem construído a nível jurídico do mundo nesse tema. Então, assim, só perde para a Espanha e alguns outros lugares. Mas, assim, o Brasil ele tem leis avançadas. Ele tem leis avançadas, então o problema não é a lei ser mais rígida sobre algo. O problema está nas pessoas que praticam os atos, está na banalidade com que a gente enxerga muitas vezes essa questão, está nos discursos, naturalizando a violência, tratando como um simples desentendimento entre um casal, ou então dizer, nossa, hoje em dia tudo que essas mulheres fazem é mimimi, ou então tudo isso de ser politicamente correto, nossa, que coisa chata, não sei o quê. Associar ciúme, amor. O que é o tal do... Violência com proteção, e cuidado, e perseguição. Muitas coisas no discurso, muitas coisas, a política, inclusive, tem uma influência sobre isso. Muito grande, porque por isso que as a mulheres gente, têm que estar nos espaços de poder. A gente viu o retrocesso que Ah, foi. eu peguei essa aí, hein? Mas a gente viu, João, o retrocesso que foi o último governo federal, a nível de repasse para a pasta de direitos das mulheres, a nível de repasse para a segurança das mulheres. Aí do governo eu tenho muita coisa a falar, porque é tudo. Desmonte das políticas a tecnologia, públicas. A inovação, eles falavam que tinha um parou fantoche. De recurso para delegacia Tinha um de mulheres. fantoche que foi para fora do espaço aí, que aceitou, tipo, você tinha lá várias pessoas fazendo faculdade e indo fazer iniciação científica fora do Brasil. Acabou. Acabou as bolsas, é isso. É para permanecer a ignorância. E aí enfim, as mulheres arrebentou com as políticas. Aí... Procedemos muitas décadas, Sim, né? E aí a gente pega nessa questão do cultural, sabe, João? As pessoas Mas estão... Aí a pergunta é, o que a gente pode fazer eu quero falar um pouco. Para melhorar? Porque... Porque, cara, não dá pra gente ficar vendo. Não dá. E a gente tem propostas. Eu queria dizer também uma coisa assim. Existem desentendimentos. Com todo mundo. Conflito em todo relacionamento tem, mas não tem que se lançar recurso da violência para lidar e tudo com mais, não é? Tem comunicação não violenta, tem diálogo, tem sai fora e depois que a poeira baixar, você conversa. Tem várias estratégias. Isso. E a Amanda disse muito bem, que passam pela educação formal e informal. Mas quando você tem querendo perseguir professores, porque estão falando de cidadania, de respeito, inclusive eu pontuo em sala de aula. Se eu vejo uma perspectiva misógina, de ódio às mulheres, de desigualdade, é meu papel fazer isso, né? Além do conteúdo, a gente está ali lidando com seres humanos, então eu pontuo. Aí, com toda essa perseguição aos professores, isso acabou... Muitos estão com medo de falar das coisas em sala de aula ainda hoje, porque foram perseguidos, porque não querem crianças sendo violentadas, não querem mulheres sendo espancadas. Então, defender o que esse povo defende significa assinar embaixo de violência contra as mulheres e as famílias. Delegacia de Mulheres já tem lei para funcionar 24 horas, mas hoje em Uberlândia não tem estrutura, espaço físico e nem equipe de profissionais para funcionar direito no horário comercial. Não tem orçamento para isso. Como é que amplia para 24? Então é questão de prioridade, é o que a gente estava falando. Para cavalo marcha larga tem, para autoajuda com Léo tem, aí para delegacia falta. E aí o Zema, que a delegacia
Estadual. Mas tem ali o Centro Integrado da Mulher. Poderia ter mais assistente Que é uma social, política psicóloga, que é uma municipal. política municipal. E ela deveria ser fortalecida, não Fortalecida. desmantelada. Desmantelada Então, como vamos aqui, vamos elencar aqui, por quê? Então, ações o educativas que eu e vi aqui, preventivas, que a gente faz, mas é pouco. O que eu Tem que entendi ser é que política pública. a pessoa entra, a mulher entra com uma medida Protetiva. protetiva e ela tem que andar com isso no bolso. Sim, é um papel, ela tem que andar com ele o tempo todo. E aí, E não tem polícia o que- suficiente também para acudir. Isso. Não significa que ela vai Então, ligar isso e que eu- vai ser imediatamente, a isso polícia que, vai. É isso que eu quero saber agora. Vamos Não lá pro tem. próximo passo. Andou, não tem a polícia. Não O que tem. ela tem que fazer? Por que não usa O cara as chegou tecnologias? perto, o que Proposta ela tem que nossa, fazer? por que não tem uma tornozeleira eletrônica esse sujeito? Se ele chegar Tornozeleira perto, apita lá pra eletrônica polícia. seria uma Hoje coisa é para se inteligência. aplicar mais mas não sobre vai. isso. Vamos tentar Vai fazer. acontecer, já tem lugar que usa. São inovações que são necessárias. É Porque o mais direito ele vai barato sendo e mais mudado à inteligente. medida da necessidade do ser humano, sabe, Sim. João? O direito não é uma coisa rígida, Estática, estruturada, estática. Ele está em constante movimento à medida das nossas necessidades e evolução Falta enquanto ser priorizar. humano, sabe? E aquela parada da. Amanda, deixa eu perguntar, e aquela parada da castração química? Bom, isso aí entra num aspecto de violação de direitos humanos que eu não vou Então, mas me posicionar sobre isso. a tornozeleira também não entra nesse mesmo aspecto? Não. A Porque tornozeleira não. sabe por que sabe por Porque que a é? tornozeleira, aquela pessoa tecnologia oferece, serviço da ela segurança. Não, mas oferece ela um risco para a ela pessoa. fica visível e aí todo mundo vai julgar aquela pessoa. Não fica Não, ele pode vai colocar perder. a calça comprida, larguinha embaixo. Ela não fica visível. Não precisa ficar. Não? Não. Não tem exposição nenhuma. E é um monitoramento que a mulher teria acesso, né? Mas hoje em dia a gente tem tecnologia, não precisa ser É o tornozeleiro, isso que pode ser a um gente tá relógio. falando, é A desenvolver gente está falando de inteligência. desenvolvimento da inteligência É. nesse sentido, sabe? Porque aquela ameaça, aquilo ainda é uma ameaça para a mulher. Mas eu acredito muito, João, que a gente tem que trabalhar na prevenção. Existem inúmeras eu acho que tem iniciativas. escola, ali ó. Existem não Essa só na geração, escola, que é a nossa geração atual, eu acho que é. Não, apesar que nós vimos nossos pais. mas, Mas assim, a gente precisa de educação. Que Educar os iniciativas meninos que a gente pra cultura tentou da paz. trazer para Uberlândia, né? Eu tenho um projeto parado na Câmara de prevenção na questão de tratamento também da questão do feminicídio, para a gente conseguir ter política de conscientização para, de fato, trabalhar isso como uma política pública. Mas isso a gente precisa pensar em grupos reflexivos com autores de violência, mas aí eu estou falando não daqueles que cometeram crimes graves. Crimes graves no sentido de feminicídio, estupro, não que os outros não sejam, são também. Mas eu estou Eles são dizendo idiotas. aqueles mas que esse consigam é um ser... crime. Mas eu estou dizendo aqueles que consigam ainda ser ressocializados de alguma forma, Isso. dentro da E aí, medida do que o como é direito que é a permite. ressocialização? E aí seria a participação de grupos reflexivos daqueles homens que tiveram problemas de relacionamento, né, relacionamento abusivo com as mulheres, eles terem isso como uma parte da sua pena, de participarem desses grupos, para que a gente possa implicar que aquele indivíduo saia dali sem praticar de novo aqueles mesmos atos com outras mulheres. Porque um cara, um agressor, que pratica isso com uma mulher, quando ele sai daquele relacionamento, ele vai praticar com todas que fazerem parte da vida dele. Isso é um fato. Isso é um estudo, eu estou me baseando em ciência mesmo. E existem estudos também que comprovam que já foram aplicados esses grupos reflexivos em outros lugares. Existe uma lei. A primeira lei no Brasil aplicada disso foi em Taboão da Serra, e deu muito certo. Lá conseguiu se aplicar essa lei e conseguiu diminuir a reincidência em até 60%. Isso é um número significativo. Né, você ter 60% de não reincidência naquele crime é um número significativo, sim, se a gente pensa em multiplicar isso a longo prazo, né? Então, as políticas públicas, elas são diversas nesse sentido para serem aplicadas. E a gente tem que atacar o problema, porque o problema não está na mulher, está no agressor. Então, a gente tem que tratar quem? O homem também, nesse sentido. Porque é o agressor, né? E não a gente... Porque a gente tem muito essa ideia de voltar para a mulher a responsabilidade. A sociedade faz isso. Voltar para a mulher a responsabilidade sobre a violência que ela sofre. A responsabilidade é do autor da violência, é toda dele. E da educação formal. E nos discursos, as pessoas usam isso ainda, né? E Esses aquela expedientes. questão de falar que, por exemplo, existe o estudo lá que fala que o praticante do estupro, ele já sofreu alguma coisa. Isso não é uma coisa vinculada, não. É vinculada, filho de peixe. Não precisa ser peixinho, alguns são, outros não. Isso você Mas está eu queria condicionando a comentar- pessoa a um comportamento, isso não existe. Queria comentar sobre a questão do atender os autores de violência. Desde que a SOS existe, em 97, os homens também foram até a instituição e eram atendidos. Foram? Podia ser individual, sim, e muito mais que em Existe, delegacia. existe Por que eles iam mais lá? Porque eles não são da obrigados mulher a com ir. o homem? Tem, mas é raro. Muito raro. Estatisticamente falando, é muito raro. E existe uma relação onde a comunicação é violenta, de ambos os lados. Existe também. Mas geralmente é do autor de violência para com a mulher. E aí a SOS fez, eu inclusive participei de vários grupos reflexivos, aí eu e uma psicóloga, eu discutia a questão de gênero, ela a questão mais emocional, e depois nas duplas a gente fazia interdisciplinar.
Os homens autores de violência, ao passarem pelos grupos, eles repensaram a sua masculinidade tóxica. Então, nós temos um artigo publicado num dos livros da ONG sobre esse trabalho com autores de violência. Só que, recentemente, o Estado caiu a ficha e começou a implementar. Então, você tem hoje mediação de conflitos, que é do Estado, e que faz um trabalho com autores de violência. Mas aqui em Uberlândia, quem começou isso fomos nós, lá na ONG SOS Mulher e Família, em 97. Seja atendimento individual, seja em grupo reflexivo, não chamava grupo reflexivo, tinha um outro nome. Só que acontece que o fórum não encaminhava os autores, porque eles não consideravam que era compulsório, ou seja, obrigado, como uma medida dentro da Lei Maria da Penha. E a ONG existe antes da Lei Maria da Penha. Depois, mais recentemente, eles consideraram que sim, que seria uma medida importante os autores de violência serem encaminhados para grupos reflexivos. Mas isso é recente. Nós brigamos muito para que isso acontecesse, né? É de agora. E é fundamental, porque como a Amanda disse, o autor de violência, se ele não repensa, porque ele também está denunciando ao agredir, ele está denunciando baixa autoestima, medo da perda e insegurança, sentimento de posse, de propriedade, construção de masculinidade tóxica, muito fixo sobre as construções de gênero, lugar de mulher, lugar de homem, as representações sociais, isso é um horror. Então, quando chega na SOS, a mulher fala assim, ele me bateu porque eu cortei o cabelo, porque ele tem a concepção de que feminilidade está ligada a cabelo comprido. Mas o problema não é o cabelo, é a construção de gênero. Ou então, quando ele fala assim, eu bati porque a janta não estava pronta às 7. O problema não é a janta, o problema é a construção de gênero, de que lugar de mulher é em casa e tem que fazer a janta às 7. E aí, ao bater nela, ele coloca ela no seu devido lugar. Meu doutorado é sobre isso, né? Tem uma onda aí. Não, a gente deixa... a gente tem que fazer um podcast só sobre isso. Mas o importante é que meter a colher em briga de marido e mulher é fundamental. Contando os órgãos de atendimento, onde buscar ajuda, de que onde tem violência todo mundo perde, de que há risco sim dela ser assassinada. Se a violência existe, ela pode se intensificar. Fundamental. E nós temos nas nossas famílias, pequenas famílias, não na grande família, todos nós aqui nesse estúdio temos alguém que vive a violência conjugal. A gente pode não saber hoje, mas a gente tem, porque a cada 15 segundos uma mulher é agredida e espancada. E no Brasil, esse dado está desatualizado, mas não fizeram outro, o Brasil é 5º lugar no mundo em violência contra as mulheres. Pensar é mais do que guerra civil. Todas nós mulheres já passamos em algum momento das nossas vidas, desde a infância até a vida adulta, por alguma situação de violência. Mesmo que para nós aquilo não seja tão evidenciado naquele momento, mas nós já passamos. Sim. E que não é só fato. Física, né? Física, psicológica. Porque isso é estrutural, isso é da sociedade, sabe? E eu acho interessante, João, esse tema também, para a gente pensar um pouco e refletir. Esses grupos de extrema-direita têm tirado o debate da política e levado pautas que são tidas, né? Costumes, pautas morais, que, na verdade, elas não defendem a família. Porque, assim, essas crianças, elas sofrem a violência dentro do espaço de convivência e de confiança. As mulheres sofrem violência dentro do espaço da vida íntima, da esfera privada. É diferente de um homem que sofre a violência no cotidiano da sociedade, nas relações que acontecem no cotidiano, dessas produções que são feitas. Agora, a gente está falando de lugares que deveriam resguardar a vida dessas pessoas. Então, assim, em qual família que essas pessoas querem proteger? Porque a gente está pensando em situações que destroem vidas. É uma família abstrata também, né, Amanda? Um conceito completamente distorcido da realidade prática. E isso está sendo trazido como temas políticos. Isso é muito sério e muito grave. Porque isso está afastando... Fala de competências também. Aqui na Câmara tem vereadora que fala dessas pautas e nem a competência dela fazer algo sobre aquilo. Isso. O aborto não é uma pauta municipal, que você versa sobre direitos sexuais e reprodutivos. Isso não é da alçada de um vereador. O vereador tem que tratar da cidade, problemas urbanos, direitos sociais que estão sendo afetados. É função nossa. Direitos sociais que estão sendo afetados, instrumentos públicos que estão ou não funcionando. Então, isso é muito preocupante, porque você tira o debate da esfera política e você traz um debate de picaretagem mesmo, de enganar as pessoas. De polarização, e aí as pessoas, no imaginário delas, criam um medo do desconhecido que nem elas sabem direito manifestar esse medo. E esse medo se transforma em violência, em discurso de ódios contra minorias sociais, sabe? Que, na verdade, são a maioria da população. E aí a gente vai contra o discurso de mulheres. Aí a gente está falando das mulheres que têm um recorte social, assim, são as mulheres pretas, periféricas, as mulheres que são mães solos, as mulheres que estão aí na geração de emprego e renda, elas estão abaixo da esfera social, na parte dos serviços, né? A gente tem isso na pandemia enquanto um estudo. As mulheres foram mais afetadas porque elas estavam em postos de serviços que foram extintos durante a pandemia. Isso teve um impacto social muito grande, muito severo, que até hoje é um reflexo na vida dessas pessoas. E a sobrecarga mental, né? Foi até tema do Enem, a invisibilidade do trabalho das mulheres e da economia do cuidado. Então, esse impacto dessas pautas de costume que estão sendo levadas para dentro da política, elas são muito perigosas nesse sentido, porque elas
tiram a política, de fato, do debate, que é o argumento sobre uma busca de solução para a sociedade, para os instrumentos poderem funcionar melhor, para a gente poder trabalhar os problemas de Uberlândia com um pé no chão, de fato, com ciência, pensar em inovação, o que a gente pode trazer de melhor aqui, chamar campos diversos para o diálogo, porque na política, na democracia, não tem problema a gente pensar diferente, a gente estar em campos políticos diversos, desde que eu não queira te exterminar. Sabe? Tipo Esse é o assim, ponto. Desde que eu não queira que você não exista. E é isso que acontece dentro dessa pauta. E aí a tolerância é zero, né? pra estão isso. utilizando isso para fomentar um ódio direcionado, de extermínio mesmo. Isso é um projeto calculado. Projeto político de poder. Exatamente. Vou falar assim, não tem um projeto. Tem sim, esse é o projeto. Desqualificar a necropolítica, da política, morte. desqualificar o debate. Uberlândia, em termos de Brasil, foi uma cidade muito mal avaliada com relação à gestão que ela fez na pandemia. Não, na pandemia eu falo aqui toda vez. Sim. Foi totalmente Nós temos, desconexo. inclusive, um amigo, Morreu Flávio. mais gente. É informação, Sim. morreu mais gente em Uberlândia do que na Austrália. Sim. Um país de 38 milhões de Sim. habitantes. Gestão equivocada, ineficiente, com visão burra. O Flávio Muniz, um amigo nosso, ele teve a Covid, hoje ele tem sequelas. O filho dele faleceu de Covid. Filho jovem. E ele tem os Atleta. dados sobre E a ele tem população todos os negra em dados. Uberlândia, como ela foi atendida durante a pandemia. Como é que é o nome dele? Flávio Muniz. Te passo o contato, você Eu trazer vou ele trazer ele aqui. É um debate E interessante ele para tem, tratar. e ele fala, assim, tem um canal no YouTube bacana, ele está Olha. sempre falando, preocupado Sim. com isso. É um cara que teve 2 perdas. Ele, que tem as sequelas hoje sérias da Covid e a condição financeira difícil, porque você tem que fazer fisioterapia pro resto da vida. Ele teve um problema no pulmão, que hoje ele tem, eu esqueci o nome, mas que é grave, gravíssimo. E perdeu um filho jovem na pandemia. E eu penso, inclusive, que ele tem que responsabilizar a gestão pelas perdas que ele teve e ser indenizado. Eu acho que tem que responsabilizar a gestão por indenizado. várias coisas. Sim. Até por buraco, que a gente Até cai o no, Ministério no, Público no avalizou essa estraga o pneu do palhaçada carro. dos remédios que não funcionam para nada. Até Ministério Público nessa cidade. Então não é uma questão só de ter esclarecimento. A gente tem uma ala médica que também é complicadíssima. Complicadíssima. Então, Não, assim, eles estão preocupados só com... Tem alguns lá que só estão preocupados com onde que mora o outro, que é na favela de rico. Essa história aí, que eu sei. Então, para nós, esses 3 anos e meio foram muito sofridos por conta de tudo isso. Além da pandemia, má gestão da saúde, porque até hoje, má gestão da saúde, Sim. sem pandemia, mas é muito grave isso. E aí as prioridades estão invertidas. Isso. E vamos encaminhando aqui. Eu sei que se deixar, a gente vai lá e eu Tem vocês têm assunto pra- Mas nós compromisso. temos, nós temos agenda, né? Depois. Começando aqui pela Cláudia e terminando aqui na Amanda, quais são os próximos passos aí? Então, a perspectiva de colocar o nome à disposição é um próximo passo. Sim. Porque não houve tempo suficiente, inclusive, para as fiscalizações. Eu fiscalizei a saúde mental toda, das escolas municipais são 100 e poucos, eu fiscalizei 100, e tudo com instrumental, mostrando o que precisa aperfeiçoar, tabulando, entregando bonitinho, ninguém faz essas coisas, entregando bonitinho para o gestor da pasta para poder ele fazer adequadamente. As zoonoses, o demais, a gente defendeu muitos servidores públicos, que, coitados, estão na pindaíba, servidores públicos, com a reforma da Previdência. Hoje uma professora tem que trabalhar 40 anos para ter aposentadoria integral, não recompôs nem salário. Então, Não, aumentou dos salário. professores também? É, Eu lembro que aumentou de todo mundo ali. 3%, mas a inflação e as perdas era de 14%. Não, tipo, o tempo de aposentadoria. Aposentadoria é a pior reforma do que a que o Temer fez. Conseguiu ser pior a de Uberlândia, arrebentando. Eu entrei no Ministério Público. Então tem muito que ser feito. A gente precisa melhorar a questão da educação. Os kits escolares chegam no meio do ano. Não, chegou agora pro meu filho a camisetinha. Aí, ó, aí. É meu filho, Porque mas não. eles falam Essa assim, minha tá agosto. inventando. Não, a gente mostra. Não, chegou os agora, depoimentos. chegou depois Aí das tem o férias. kit absorvente, né? Os uniformes chegando agora também, antes do recesso. Alimentação inadequada. E a criança bem alimentada é menos problema lá na frente, é prevenção. Criança subnutrida, e não dá para você pôr a mesma alimentação numa escola de periferia, que às vezes a única alimentação da criança é naquela escola, e colocar em outras escolas a mesma. Então esse bom senso falta, essa questão de ver as diferenças. A gente teve situação de 1 quilo de carne para 2 turnos de criança, tendo que partir, era goiaba? Partir, né? Enfim, absurdo isso. Portanto, inversão de prioridades. Não falta dinheiro. São 5 bi o orçamento dos impostos das pessoas em Uberlândia. Então, faltam prioridades. A gente tem muito ainda o que fazer. Por isso, estamos colocando nosso nome à disposição, porque precisa ainda ser fiscalizado o desenvolvimento social, que é gigante.
que aí tem geração de trabalho e renda, tem os CRAS, onde as pessoas fazem o CAD único. Uberlândia está, sim, de população de rua. Os imigrantes não são acudidos, e está na lei orgânica do município que o desenvolvimento social tem que acudir. Não deu tempo nesses 3 anos e meio, 4, de fiscalizar o desenvolvimento social. As ONGs, por que tem ONG fortuna? São amigas do rei e da rainha? E tem ONG que lá, seus 200 milzinho ali, ó, anual, que não dá para nada, tá com fila de espera. Por quê? Sim. Então, ainda tenho muito o que fazer como fiscalizadora, como propondo projetos de leis para transformar vidas, principalmente das mulheres e das pessoas mais desassistidas, e o orçamento. Não deixei de ir em uma audiência pública do orçamento, que é um momento muito importante da gente estudar o que o prefeito está colocando em cada pasta e fazer ajustes, como a gente tentou fazer e muitas vezes não conseguiu aprovar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, João, pela segunda vez. Muito bom a gente poder esclarecer a população sobre o que é a função. Gente, não deixa de votar, não. Voto branco e nulo significa você dizer assim, as tranqueiras vão entrar e eu não tenho nada com isso. Tem. Porque o que a gente decide lá impacta na geração de trabalho e renda, na escola do seu filho, na sua saúde, na fila ou não da saúde. Então, impacta na vida de todo mundo. Deixa de votar, não. Isso é fundamental, é o exercício da cidadania. Até outro dia a gente não podia votar. As mulheres mais tardiamente, só em 32, 34, para servidoras públicas. Então, vote, porque é o seu poder, como dizia o Platão. Aqueles que não participam do processo democrático estão sujeitos a serem governados pelos piores. É tudo que a gente não quer. E por isso a gente precisa retornar quem trabalha e quem faz decentemente o bom uso do recurso público. Muito obrigada, viu, seu lindo? Obrigada, Quais João. são os próximos passos, Amanda? Bom, João, esses anos foram de muita luta dentro da Câmara. Foi, assim, a primeira experiência como parlamentar. Eu respeito muito esse lugar ao qual me foi confiado pelas pessoas que estiveram comigo. Eu também estou colocando meu nome novamente à disposição, porque eu enxergo que nós temos ainda muito trabalho pela frente para a Uberlândia que nós queremos construir de verdade. Que é uma Uberlândia, de fato, para pessoas reais. Esses problemas que nós identificamos ao longo desses anos, nós temos ainda muito a ser feito para isso. A melhoria da mobilidade urbano, Uberlândia precisa ser uma cidade moderna, que enxergue o seu potencial real na questão do transporte público de Uberlândia, a questão da educação, da saúde e também do meio ambiente e sustentabilidade. Tem sido uma pauta do meu mandato, o direito à cidade, que é a questão da melhoria dos espaços urbanos e ocupação pelas pessoas. E a gente fala da questão dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, a questão também dos LGBTs e da diversidade, que é uma questão que nós tratamos também dentro da Câmara, com projetos bem robustos para identificar as demandas da população. A gente criou e inseriu no Código Municipal de Saúde uma seção especial sobre saúde da população LGBT, que foi a maior política pública já criada para esse público na cidade de Uberlândia. E outras tantas questões, como a criação do Parque Municipal do Córrego Mogi, que é uma demanda da população para a última reserva de cerrado da cidade não ser extinta. Então, nós estamos aqui numa luta constante para, de fato, impedir que Uberlândia enfrente problemas gravíssimos no futuro de abastecimento hídrico. A questão do comprometimento das bacias do Rio Uberabinha tem sido uma forte questão na nossa cidade. A gente tem, de fato, enfrentado questões muito sérias com relação a essa expansão imobiliária desenfreada, o desenvolvimento da região da Zona Sul e outras regiões de Uberlândia, preconizando aí para onde a cidade vai caminhar para o futuro, um futuro desordenado. A gente tem o objeto da votação do plano diretor, que é uma principal matéria de planejamento urbano pelos próximos 10 anos de Uberlândia, e isso não está sendo discutido ainda pelos parlamentares. É um compromisso que eu tenho feito, tenho acompanhado as discussões do plano diretor, que é para onde vai crescer Uberlândia pelos próximos 10 anos e quais serão as prioridades do município dentro disso. Então, isso é uma pauta muito séria, né, que diz respeito à vida de todo mundo na cidade, diz respeito a você que está nos assistindo aqui agora, no seu cotidiano, como que vai ser organizado o transporte público, como que vai ser organizado os instrumentos de poder público que você vai ter acesso, seja à saúde, à educação, a lazer e cultura, tudo que nos impacta no nosso dia a dia, seja o trânsito, as coisas mais cotidianas possíveis, até a geração de emprego e renda. Uberlândia tem uma média salarial baixíssima e nós precisamos pensar sobre isso, sobre atrair novos investimentos. E aqui eu falo de pautas majoritárias também, porque nós estamos pensando em, de fato, uma Uberlândia que atenda às necessidades do povo de maneira real e efetiva. E eu estou seguindo nessa linha de atuação, nesses 4 anos, de muita fiscalização também, e versando na parte do transporte público, a gente seguiu muito firme nisso. Eu tive a CPI do transporte público boicotada pela gestão do atual prefeito, que não quer que sejam investigados esses contratos, que o MP já fez questão de direcionar e fazer recomendações para que eles fossem rompidos, porque essas prestadoras de serviço, elas não estão dando conta de prestar um serviço mínimo de qualidade. A gente teve ônibus pegando fogo semana
semana passada. A gente teve problemas de ônibus com freio, com pessoas com deficiência também tendo muitas dificuldades, passando situações assim inadmissíveis no transporte público de Uberlândia. A gente teve casos de falecimento de pessoas pela questão do mau uso da frota e de como os profissionais também estão sobrecarregados, né? Essa dinâmica da cidade de Uberlândia que é ultrapassada, que precisa ser revista. Então, essa é uma luta nossa também. E com relação à questão dos direitos das mulheres, melhorar os mecanismos de atendimento, que é uma pauta que a gente vem tratando no mandato desde sempre, porque também é parte do recorte de onde eu venho, né? Que é um recorte de uma mulher PCD que tem lutado muito para trazer essas questões de tecnologia assistiva para a Câmara, para a nossa realidade, e pautar esses assuntos que são assuntos urgentes da nossa cidade. Eu fiz um primeiro projeto do Estado de Minas sobre as mudanças climáticas, que é criar as diretrizes para que Uberlândia possa ser uma cidade resiliente para o futuro e enfrentar os desafios, como a gente tem tido ondas intensas de calor. Nós temos tido também problemas com enchentes históricas em Uberlândia e novos pontos de alagamento que estão além da Rondon Pacheco, estão afetando outras zonas urbanas da nossa cidade, e não há qualquer tipo de planejamento e diretriz da prefeitura para lidar com esses problemas, que são problemas reais e que estão acontecendo agora. E nós estamos aí para, de fato, enfrentar isso. Nós impedimos também a doação de terrenos milionários para empresas fantasmas que a prefeitura fez aí no início do nosso mandato. A gente impediu aí que 50 milhões de recursos públicos do seu dinheiro fossem aí destinados para empresas, né? Para empresas amigas aí dos gestores da cidade de Uberlândia. Então, nós estamos atentos a diversas questões. E eu estou aqui para lutar para que Uberlândia seja uma cidade do futuro, uma cidade planejada de verdade, para quem constrói ela todo dia, que é o trabalhador e trabalhadora que sofre aí com esses problemas do cotidiano. A gente pode deixar os nossos arrobas aqui? Com certeza. Acho que o mais importante também é se a pessoa vive situação de violência, que a gente tanto falou aqui, onde buscar ajuda, eu vou deixar o fixo da SOS Mulheres para atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos e continuados, tá? Não precisa ter registrado a ocorrência, nem ter ido na delegacia de mulheres, você pode ser fortalecida sem ter ido, isso inclusive é um fator desinibidor da busca de ajuda, mas você vai ter orientação que é importante buscar esses órgãos também. 3215-34 código, 3215-7862 é um contato que salva a vida das mulheres, transforma e salva a vida das mulheres. O arroba é Cláudia Guerra Wood, obrigada pela oportunidade, a sua equipe toda, a gente sempre é muito bem acolhida aqui, com um lanchinho, com uma aguinha gostosa, com um sorriso, com um abraço, e é muito bom estar aqui, porque você tem uma função de responsabilidade social nessa história, né? Então, parabéns. João, obrigada, me coloco à disposição. Quando quiser, é sempre um prazer estar aqui com você e com quem nos acompanha aqui para esses debates importantes sobre a cidade. Colocar também as minhas redes aqui à disposição. Você me encontra em todas as redes com @AmandaGondimUd e o meu site é amandagondim.com. Lá você encontra diversas cartilhas sobre direito das pessoas com deficiência, direito das mulheres e várias outras temáticas. Lá também está o portal do autismo, que você vai encontrar diversas referências e informações relevantes para essa questão. E a gente está à disposição para atender vocês sempre que necessário. Isso aí. É sempre bom, né, Cláudia? A gente faz uma dobradinha legal. Eu acho. É isso aí. É um prazer inenarrável ter vocês aqui. E, cara, Cara, isso é muito massa, porque consegui trazer você já tem mais de 1 ano e meio. Você também há mais de 1 ano e pouco, a gente tá até falando com o Gabriel, que mudou muita coisa, ele já viu aqui, já viu outras coisas, e conseguir trazer vocês duas juntas é muito legal. E agora vai começar aí a briga, aí vocês que se briguem, se lasquem aí. Nós sempre fomos parceiros, não precisa nem combinar voto. Eu e a Cláudia, a gente é muito alinhada. É a mesma, né? Então, vai começar a corrida. A favor das coisas boas para a cidade. Boas para a cidade, para a população, pois principalmente a população desassistida. Vai começar a corrida eleitoral aí. E a gente também fez campanha sem dinheiro, né? Então, assim, até nisso a gente tá parecida. Pois é. E aí vocês continuem aí buscando aí as coisas. E quando coisa de cobrar, eu cobro, eu ligo pra vocês. A Cláudia já participou ao vivo aqui com a gente em ligação 10 horas da noite, ela atendendo aqui. Falei com os caras lá do outro podcast lá e eles falaram, não, eu falei, liga pro Caporeza aí então, que ele é fã do amigo, sei lá. Aí ele, não ligou não, ele tá dormindo, eu tô dormindo. Peraí, vou ligar aqui pra vereadora aqui, quer ver? Aí atendeu na frente deles,
Ó, não, tá, os caras do podcast Três Irmãos. Eles levam um monte de direitista lá. Eu ouvi uns conteúdinhos lá já. Nossa, emoção. aí eles pode viram falar na disso prática. aqui, né? Mas pra mim não importa. Pode falar. Pra mim não importa o que é ou deixa de ser. Se é função legislativa, eu vou atrás. Aí nós Então. falamos aqui. E também agradecer você que ficou aqui até o final. Não deixa de se inscrever no canal. Clica aqui e se inscreve. Dá um curtir, um joinha. Você sabe, né? Todo youtuber pede isso pra você. Não vou repetir. Só curte aí pra nós. Comenta aqui, ó. Que elas vão vir aqui ver os comentários de Com vocês. certeza. Com certeza, E- Eu pessoal. adoro. Interação é tudo. É isso aí. E E manda a gente. até a próxima. Semana que vem tem 2 candidatos. Já é candidato, Agora né? é Semana candidato. que vem. Já teve É. convenção, é Já- candidato. então, os 2 candidatos a prefeito e a gente tá confirmando mais 2 Mas a campanha é a partir do dia 16. de 16, né? É. Ah, já. Porque semana que vem vai ser dia 20, 22, Sim, depois desde o 27 e dia 29, aí já vai ser Desde o dia candidato. 16, Já vão vir aqui como candidatos. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima.